Olá, gente. Então, conforme falado na aula do vídeo anterior, na correção dos exercícios, né? Essa apresentação aqui é para orientar vocês, né? Trazer uma ilustração de forma que vocês consigam resolver aí o trabalho que está indo em anexo, tá? Então, esse trabalho vai ser entregue na próxima sessão, tá bom? Vocês devem resolvê-lo, né, à mão, né, lápis ou caneta, desde que fique legível e visível na hora de me enviar. Tá? Façam isso no caderno, né, e me enviem por e-mail. Tá? Uma dica nesses tempos aí que a gente está com as atividades à distância, pessoal, ao invés de vocês tirarem foto do caderno, tem um aplicativo no Play Store para vocês baixarem, que é o Cam Scanner. Né? Cam de câmera e Scanner com 2N de scanner. Né? Um aplicativo bem bom assim, eu tiro o scanner do meu caderno, digitalizo, é como se fosse digitalizar, né? Como se fosse tirar uma foto, mas ele vai digitalizar, fica bem legível e ele transforma em PDF já direto para me enviar no PDF, tá? Então fica a dica aí, espero que vocês façam isso, que daí facilita o envio dos trabalhos, tá? Porque foto é brabo, né? Tá bem? Pessoal, então eu acredito dentro do que a gente já trabalhou, né? E espero que vocês me enviem um retorno pelo WhatsApp, tá? Para mim, no meu número individual diretamente, sobre a compreensão dessas atividades, tá? Então eu quero que vocês mandem um WhatsApp para ver se vocês estão compreendendo, estão conseguindo, mesmo que esteja difícil, mas devagarinho vocês estão compreendendo, assistindo várias vezes, tá? De forma que consigam estar fazendo as atividades, tá bem? E agora temos uma atividade, então, para ser entregue, tá? Se a gente estivesse na escola, isso seria uma prova, tá? Então a coisa mudou agora de figura, gente, tá? Agora esses fragmentos que a gente tinha antes, pedacinho por pedacinho de triângulo, vão começar a virar polígonos de várias dimensões, de vários vértices, com vários ângulos. E a gente vai ter que pensar na lei dos senos, na lei dos cossenos, na relação trigonométrica da área, para conseguir resolver esses problemas de topografia, tá? Para cálculo de medidas inacessíveis e para o cálculo de área, tá bem? Então, é o seguinte, ó, o problema que eu vou enviar para vocês é muito semelhante a esse daqui, tá bem? Então, o que a gente deve pensar, primeiramente, né? Tem-se um polígono qualquer, né, que nem está escrito aqui, após realizar medidas a campo de uma área de terras qualquer, né, o agrimensor confeccionou o mapa conforme a figura. Então foi feito o mapa. Né? Tá, só, mas por que então não tem todas as medidas? Porque o agrólogo também vai passar para vocês, né? Esse trabalho trabalhoso de medida a campo, eu não meço a área do campo. Quando eu vou com o teodolito, quando eu vou com os aparelhos lá na área de terras para medir essa área de terras, eu meço as medidas das dimensões, eu meço ângulos, né? Eu faço esse tipo de registro de dimensão. E eu só faço o registro daquilo que é estritamente necessário para o meu cálculo. Por quê? Por exemplo, aqui eu não tenho essa informação. Aqui pode ser uma ribanceira, pode ser um peral, uma pirambeira, um lugar inacessível. Por isso que nós estamos falando na trigonometria de medidas inacessíveis. Que eu coleto só aquilo que é fácil de acessar. O que não é fácil, eu deixo. E aí a gente se utiliza da matemática para conseguir calcular, certo? Bom, como a gente está falando de trigonometria, a gente tem que analisar essa figura e entender o que a gente tem que fazer, tá? Então a gente analisa as informações que tem e pensa que a gente tem que fazer uma divisão desse polígono. Uma divisão do polígono que em triângulos, porque a gente está trabalhando com a trigonometria. Então nosso primeiro passo é dividir ele em triângulos. Então, observando as informações, né, pessoal, eu dividi esse triângulo aqui, ó, nessa diagonal. Samuel, poderia ter sido essa diagonal? Eu responderia, sim, poderia. Tu poderias dividir aqui. Isso funcionaria? Aí eu responderia, não.
Tu ia dividir aqui, mas não ia conseguir resolver o problema. Por que não? Porque, veja bem, eu não tenho nem o ângulo e nem essa medida. E nem esse ângulo. E nem esse ângulo. Eu não tenho praticamente nada. Só isso. Aqui eu não tenho esse ângulo. Eu não tenho esse ângulo. E eu não tenho esse ângulo. Eu só tenho essa medida e essa medida. O que faria com que o meu cálculo também ficasse muito difícil. Então isso fez com que eu optasse em dividir aqui, ó. É onde eu tenho maior número de informações e menos interferência, ó. Dividindo aqui, eu mantenho esse ângulo inteiro. Eu mantenho esse ângulo inteiro. Eu tenho essa medida, eu tenho essa medida, eu tenho essa medida, certo? Então, por isso que eu dividi ele aqui. Então, vamos lá. Dividindo aqui, então eu tenho uma diagonal D, certo, gente? Ó. E aí eu já faço aqui, ó, tenho área 1 e área 2, tá bem? Olha só. Pensem nesse triângulo aqui, ó. Lado de baixo aqui, da área 1, o triângulo 1. Olha só. Eu tenho essa medida desse triângulo. Pensem ele isoladamente. E tenho essa medida. Ó, tenho 5,7 e tenho 15,29. E tenho o ângulo entre eles. Barbada! Eu tenho a relação trigonométrica do cálculo da área para calcular a área desse triângulo. Que é o quê? Esse lado vezes esse lado vezes o seno do ângulo compreendido entre eles dividido por 2. Então, eu tenho o 5,7, eu tenho 15,9 e eu tenho o seno do ângulo. Então, eu consigo substituir essas informações e calcular a área. Veja bem. Então, o 15,29 que eu tenho, né? O 5,7 que eu tenho, então é 15,29 vezes 5,7 vezes o seno de 77,26 graus. Multiplicando tudo isso dividido por 2, né, eu encontro o valor da área, que é 42,5 metros quadrados. Que barbada, gente, ó. Área 1 já temos, 42,5 metros quadrados. Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Tá? Não calculamos o D, tá? Eu botei aquele D lá em cima, a gente não calculou o D. A gente calculou a área, porque a gente tinha informações para calcular essa área 1 aqui, certo? Vamos prosseguir. Ó, agora para a área 2. Vamos lá para a área 2. Pessoal, a área 2, então, é esse triângulo compreendido aqui, ó. Eu tenho essa medida, 13,34. Eu tenho esse ângulo, mas eu não tenho essa medida aqui. Ok? Não tenho essa medida aqui, x, vou chamar de x, e não tenho essa medida aqui. E eu não tenho possibilidade de encontrar esse ângulo aqui, ó, povo. Nem esse ângulo aqui, porque eu não tenho informações aqui que me permitem calcular, né? Então agora eu vou ter que dar uma esquecida nesse triângulo aqui, porque quem eu vou tentar calcular aqui? Eu vou precisar calcular uma das medidas, ou D ou X. Como o X está isolado, eu vou para esse D, ó. Por quê? Esse D, essa medida desse triângulo aqui, ele coincide tanto no de cima quanto no de baixo. Ele é a mesma medida, né? E eu descobrindo ele, eu consigo descobrir esse X. Tá? Então agora eu vou voltar para esse triângulo aqui e vou tentar descobrir essa medida dele. Então eu peço para vocês observarem apenas esse triângulo de baixo aqui agora. Esse triângulo aqui. E observe o seguinte, ó. Eu tenho medida aqui e tenho medida aqui. Eu tenho esse ângulo aqui e não tenho esse D. O que está na cara aqui? Lei dos cossenos. Por quê? Eu tenho duas medidas e tem exatamente o ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Ó. Quem é que então vai ficar isolado lá do meu lado? Na lei dos cossenos. É o D. Então é esse D.
E aí o que eu vou fazer? 15,29 ao quadrado, mais 5,7 ao quadrado, menos 2 vezes 15,29, vezes 5,7, vezes cosseno de 77,26. Toda essa ladainha aqui, ó. Estão vendo isso aqui, pessoal? Pode botar tudo isso aqui na calculadora, fazer direto, ó. Vocês podem digitar conforme aparece nesse problema aqui, ó. Quando vocês clicarem igual, vocês estarão aqui, ó. No d ao quadrado igual a 227,83. Tira a raiz quadrada e vocês vão encontrar o valor de d, que é 15,09 metros. Certo? Então, eu já coloquei aqui o 15,9. Então, vejam bem, o que a gente tem agora? Agora temos duas dimensões, o 15,9 e o 17,34. E temos o ângulo interno aqui. Deixa eu ver, tenho essa medida, essa e essa. Tem o ângulo, mas ainda não consigo esse ângulo e ainda não consigo esse ângulo. Mas, na verdade, aqui eu não quero ângulo, eu quero área. O que eu tenho que fazer para calcular a área? Eu vou ser obrigado, né, a descobrir um ângulo aqui para calcular a área. Então, ó, então vamos aplicar a lei dos senos para descobrir o ângulo S. Vejamos. Olha só. Que ângulo é S? Esse ângulo aqui, ó, lado S, não, o vértice S, eu tenho um ângulo S aqui, ó. Então aqui é o meu ângulo S. Samuel, por que esse ângulo S e não esse ângulo U? Porque, gente, é o seguinte. Pela lei dos senos, é sempre um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, vejam bem. Eu tenho D. Quem é o ângulo oposto a esse D? Lá em cima, ó, atravessado lá. Ó. Eu tenho essa medida. Quem é o ângulo oposto? É aqui, ó. Então, por isso que é o ângulo S, e eu uso essa medida. Porque se eu tivesse calculado aqui, eu teria que ir aqui por esse U, mas eu não tenho nem o U e nem o X, eu não ia sair do lugar. Então, por isso que eu escolhi essa relação aqui. Tá? Então, fazendo a lei dos senos, eu vou ter 11,34, que é essa medida aqui, dividido por seno de S, igual a 15,09 por seno de 108,32. Né? Fazendo a divisão aqui, ó, eu vou ter 0,9. Aí eu faço a multiplicação em x. 15,09 vezes seno de S, que é o que está aqui, igual, né, igual a 11,34 vezes 0,9, que dá 10,765. Seno de S é igual a 10,765 dividido por 15,09, que é o que está aqui. Seno de S é igual a 0,7134. Ora, da mesma coisa que antes. Eu não tenho o ângulo, não encontrei o ângulo. Encontrei o seno do ângulo. O seno de um ângulo é 0,71. Então eu tenho que fazer lá o que de novo? Shift e seno na menos 1. Eu aperto o Shift lá e clico em seno na menos 1 e vou encontrar que o S, que o ângulo vai valer 45,51 graus. Bom, gente, eu fiz tudo isso, ó, vocês viram que a coisa está prolongando e vai ficar cada vez mais longa esses cálculos. Né? Eu fiz tudo isso somente para encontrar esse ângulo. Por quê? Porque agora eu tenho esse ângulo e consigo descobrir esse, porque eu tenho 2 e a soma é 180. Tenho também a medida desse lado e tenho também a medida desse lado. Né? Então agora ficou fácil. Bom, eu quero saber a área. Então como é que eu posso calcular a área? Né? Ora, eu consigo a medida dos 3 ângulos internos? Consigo. Como é que eu descubro essa medida? Eu vou fazer 108,32 graus mais 45,51 graus e vou ver o que falta para 180. E o que falta para 180 vai ser esse ângulo aqui, 26,17 graus. Então agora eu tenho os 3 ângulos internos. E aí ficou fácil, porque olha aqui, ó, eu tenho a medida desse lado, estão vendo aqui, ó, esse lado aqui,
e tenho a medida desse lado aqui, ó. E tenho a medida desse lado aqui, ó. E tenho o ângulo entre essas duas medidas. Então, tem um lado, tem o outro lado e tem o ângulo entre elas. Então, eu vou usar o quê? Relação trigonométrica para o cálculo de área, que é o quê? Área igual a um lado vezes outro lado, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Então, ou seja, 11,34, que está aqui, vezes 15,09, vezes 15,09, vezes o seno de 26,17. Tudo isso dividido por 2, resposta 37,735 metros quadrados. E aqui, então, tem 37,7 metros quadrados. E aqui tem 42,5 metros quadrados. Certo, gente? E eu somo, então, a área 1 mais a área 2, que vai dar 80,235 metros quadrados. E eu tenho a área total desse terreno. Certo, gente? Essa é a estratégia para resolver o problema que vai para casa, para vocês me entregarem. E aqui está o problema. Esse problema, tá, pessoal, está nessa apresentação, mas ele também está no documento em anexo. Então, é naquele documento em anexo que vocês vão rabiscar tudo, a caneta, lápis, fazer os cálculos e resolver esse problema e me enviar ele em PDF, tá? E eu sugiro, como vocês todos aí têm acesso à internet, né? Vocês vão baixar esse CamScan, ou se vocês tiverem outro programinha, já outro aplicativo aí de scanner, usem ele, digitalizem e mandem por meu e-mail, ou pode ser até pelo WhatsApp, tá bem? Então vamos lá. Orientação para o trabalho. Povo, temos uma propriedade rural, está aqui a propriedade rural, estão vendo aqui, ó. E pretende-se cultivar milho dentre as demais culturas da propriedade. Então, eu vou cultivar milho e outras mais, tá? Eu peço que vocês olhem para o mapa e que vocês percebam que em cinza, aqui em cima, eu tenho uma área dita agricultável, tá? Ou seja, eu só vou cultivar qualquer coisa nessa área agricultável, tá? Por quê? Porque aqui embaixo, em marrom ou laranja, que representa 12,6% do total da área, é APP. Então é como se fosse uma mata nativa, tá? Então ali eu não planto. Gente, repetindo, eu tenho uma área de terras, que é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui em vermelho, aqui o contorno de fora. Eu vou calcular toda essa área. De toda essa área, vocês vão descontar 12,6%, tá bem? Por que, senhor? Porque 12,6% é essa APP aqui, que é onde eu não vou plantar. Por quê? Porque esse problema não está pedindo somente área total, certo? Está pedindo outras coisas. Então vamos lá. Olha só. Ele diz que o milho irá ocupar 30% da área agricultável. Então, gente, vocês vão calcular toda a área, calcula toda a área, tem um valor X, tá? Digamos que toda a área deu 100, certo? 100 hectares. Das 100 hectares, eu vou tirar 12,6% de 100. O que é 12,6%? É 12,6 hectares. Concordam comigo? Então, se eu tinha 100 e eu tenho 12,6%, então eu tenho de área agricultável, nesse caso, seria o quê? 87 hectares. Isso é o que eu teria, certo? Então, 87 hectares eu teria de área agricultável, certo? O milho ia ocupar 30%. Então, eu vou fazer isso aí vezes 0,30. Então, de milho eu teria quanto? 26,22 hectares de milho, certo? Que é 30% da área agricultável. Então, aqui, ó, o 12,6% de APP é do total. Então, é 12,6% do 100.
Mas eu estou supondo que isso fosse 100, tá, pessoal? Vocês vão calcular, só para a gente fazer o exemplo, tá? Por favor. Então, isso daria 12,6 hectares. Aí eu tiro de 100 e sobra 87 de área agricultável. Das 87 da área agricultável, 30% então seria milho. Então seria 26,22 hectares. Tá? Se eu já fiz tudo isso aqui, eu já acertei a conta. Sabendo que a produtividade do milho média é de 4.800 quilos por hectare, eu vou fazer esse valor ali vezes 4.800 quilos. Tá? O que daria 125.856 quilos. Qual será a produção dessa propriedade levando em consideração que era disponível para o cultivo? Então, para o milho, né? Então, dividido aí por 60, daria 2.097 sacas de milho. Né? É isso aí. Deu bastante, né, gente? Vamos fazer de novo. 26,22 hectares. Vezes 4.800 quilos, dá 125 mil quilos. Dividido por 60, dá 2.000 sacas. 2.000 sacas de milho. Bastante, né? Tá bom. Então, e a B, qual a área total da propriedade em hectares? Então, nós temos que saber a área total. Qual é a área de hectares da APP e qual é a área de cultivo de milho. Tá? Então, tem que responder toda a letra B para depois responder a letra A. Tá bem, gente? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que, no primeiro momento, ver uma maneira de dividir esse polígono em dois triângulos, né? Ou nesse sentido que eu fiz aqui, ou nesse sentido que eu fiz aqui, tá? Então, vocês definam, calculam a área total e então depois resolvam por completo o problema, tá bem? Ele está bem simples, tá, pessoal? Então, forte abraço a todos, espero que todos consigam resolver probleminha simples e me entreguem aí na próxima sessão um data que vai no documento em anexo. Um grande abraço.